Saudações a todos, me chamo César Sadala, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje irei apresentar a vocês o primeiro vídeo do curso Artigo Científico, o que é e como fazer. Nesse vídeo tratarei especificamente sobre o conceito de artigo científico e alguns modelos para sua construção. Podemos afirmar que o artigo científico é uma modalidade de trabalho acadêmico que trata sobre um tema em sua integralidade, ou seja, de maneira completa, com o objetivo de divulgação dos resultados de pesquisa. A partir desse conceito, extraímos a ideia de objetividade e completude que o artigo possui. Quer dizer que o artigo científico é um texto essencialmente sintético. Em geral, você não vai ver um artigo com um número excessivo de páginas, como por exemplo em uma tese de doutorado. Em relação à sua integralidade, vale ressaltar que o artigo é um texto monográfico. Portanto, ele precisa conter uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho, ou seja, uma conclusão. Por isso, afirmamos que o artigo é um trabalho de natureza completa. Em relação aos tipos de artigos, destacamos basicamente dois: o artigo de revisão e o artigo original. O artigo de revisão resume, analisa e discute informações já publicadas, ou seja, material de natureza secundária, que já passaram pelo filtro de pesquisadores. E agora, no artigo de revisão, esse material pode ser rediscutido para a apresentação de uma nova perspectiva, para uma sistematização do conhecimento produzido. No segundo tipo de artigo, que é o artigo original, nós teremos já uma discussão com materiais de natureza primária, como, por exemplo, aqueles coletados em campo através de instrumentos como entrevistas, questionários. Então, esse material, ao ser coletado, ele é tratado pelo pesquisador e objeto de uma análise científica. Eu trago aqui dois modelos de artigos científicos de acordo com a sua natureza. São eles o modelo IDC. Então, IDC quer dizer Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Esse modelo possui uma estrutura mais flexível de construção, já que, por exemplo, os capítulos, ou melhor, as seções do desenvolvimento, elas podem ser livremente criadas, pelo pesquisador. No segundo caso, nós temos o modelo IRM-RDC, que quer dizer exatamente introdução, ou seja, esse modelo vai conter uma introdução, assim como o anterior, e no seu desenvolvimento ele precisa conter obrigatoriamente uma revisão de literatura, uma seção destinada à apresentação dos materiais e métodos, uma outra seção destinada aos resultados e a outra às discussões desses resultados. E, por fim, a conclusão, como no modelo anterior. Então, no modelo IRM-RDC, nós temos uma estrutura de organização mais rígida. Retornando à norma da ABNT, temos três elementos básicos. São elementos pré-textuais, ou seja, que antecedem a construção do texto objeto do artigo. Elementos textuais, que são aqueles relacionados diretamente ao objeto da pesquisa. E os elementos pós-textuais. Como elementos pré-textuais, a norma traz o título do documento, sendo esse um elemento obrigatório. E o título em outro idioma, por outro lado, é muito utilizado, entretanto ele é opcional, de acordo com a norma. Um outro elemento obrigatório que a norma traz é a apresentação da autoria, sendo que pode ser um autor ou mais. A apresentação do resumo do artigo, no caso, o resumo na língua vernácula, que é o resumo em língua portuguesa, ele é de caráter obrigatório nesse tipo de trabalho acadêmico. Já o resumo em outro idioma, da mesma forma como o título, ele é opcional, apesar de ser muito utilizado na nossa realidade. E também a data de submissão e aprovação no periódico científico.
esse item como obrigatório você não verificava na norma de 2003, apenas agora na norma de 2018. Por fim, como um elemento opcional também, a identificação e disponibilidade. A respeito do título, eu quero ressaltar que a norma ela faz clara menção à existência de um subtítulo, caso haja. O outro elemento é em relação à autoria, que é um elemento obrigatório também, e é importante a gente destacar, caso o trabalho possua mais de um autor, esses nomes eles podem ser grafados tanto na mesma linha quanto um sobre o outro. Deve ser apresentado um currículo sucinto de cada autor, além da sua vinculação institucional e um endereço para contato. Muito usual hoje é a utilização do endereço eletrônico. Um outro destaque que eu gostaria de fazer refere-se ao resumo. A norma 6022, ela não traz detalhamentos sobre a construção do resumo. Ela se limita a informar que os resumos devem ser elaborados com base na NBR 6028. E por fim, um último elemento que eu gostaria de trazer refere-se à identificação e disponibilidade. É um elemento opcional, a necessidade de ser indicado um endereço eletrônico ou então um DOI, um elemento identificador da publicação. Eu evidencio para vocês os elementos textuais do trabalho, sendo eles a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ao longo desse curso, nós iremos abordar em detalhes esses elementos, cabendo aqui apenas um resgate da natureza completa do artigo científico, ou seja, é um trabalho que tem início, meio e fim. Por fim, como elementos pós-textuais, a ABNT traz a exigência, obrigatoriedade, portanto, de apresentação das referências. Vejam aí que o uso da palavra referências no geral implica a existência de outras fontes que não sejam apenas aquelas bibliográficas relacionadas a livros. E em uma outra norma, a ABNT traz os detalhamentos de como fazer a construção de referências. Os demais elementos pós-textuais são apresentados como opcionais, como por exemplo o glossário, os apêndices, os anexos, os agradecimentos. Então todos esses elementos no artigo eles são opcionais. E aí no caso muitas revistas fazem as devidas adequações, né? Trazendo esses elementos como mais importantes ou menos importantes no escopo do periódico. Para finalizar, eu gostaria de apresentar a vocês alguns exemplos sobre a construção do artigo científico. Aqui nesse slide nós temos os elementos pré-textuais do trabalho, né? Como vocês podem ver aí, o título, 2 pontos e o subtítulo, caso o seu trabalho tenha subtítulo. E os autores, né? O autor ou autores. E aí observem aí que tem um número 1, de forma suspensa, que remete a uma nota de rodapé, que é exatamente a identificação do autor. Como a norma traz, é um currículo sucinto do autor, seguido da sua vinculação institucional e também um contato. Após os autores, nós temos a apresentação do resumo. Lembrando que existe uma norma específica para tratar sobre a construção do resumo. Em geral, você deve apresentar o resumo propriamente dito, que é um texto que sintetiza o seu trabalho e que deve ter elementos básicos que a norma para resumo trata e que em outro vídeo nós abordaremos. E as palavras-chave, né? Que são alguns termos-chave do seu trabalho. Em seguida, uma forma de apresentação aqui do elemento textual introdução, né? Em um outro momento nós trataremos especificamente da introdução, de como realizar sua construção. Mas a introdução ela é como se fosse
o cartão de visita do seu trabalho. É nela que você irá inserir os elementos básicos da sua pesquisa antes que o leitor, tenha acesso ao trabalho completo. Então aqui nós temos a introdução, um elemento textual. Em seguida, eu trago aqui os elementos do desenvolvimento do seu artigo científico. Nesse nosso caso aqui, num modelo IRMRDC. Então nós temos a seção relativa à revisão de literatura, que é onde você vai apresentar a sua base teórica, os seus autores de referência, os seus conceitos e categorias que vão fundamentar a construção do trabalho, Uma outra seção dedicada à apresentação do processo metodológico, intitulada aqui de materiais e métodos, elementos relacionados a sujeitos, a instrumentos de coleta de dados, a questões éticas, enfim, nós iremos abordar isso aí de maneira mais específica em um outro vídeo. E na seção seguinte, os resultados da sua pesquisa, Então, nós vimos anteriormente que o modelo IRMRDC, ele é um modelo que traz mais elementos de campo, Então, logo você tem resultados que você coletou e você deve analisar nessa seção de resultados. Seguida da seção discussões, que aí vai ser, então, com base nesses dados coletados, vai ser a discussão teórica que você vai fazer, vai ser as análises, as interpretações, enfim. É a sua discussão em relação aos dados coletados. Em geral, nós vemos alguns periódicos e também eventos que trazem esses elementos de resultados e discussões juntos em uma única sessão. Então isso é possível acontecer. Lembrando que se a sua pesquisa ela tem um caráter mais qualitativo, ela se refere mais a um trabalho bibliográfico, o modelo IRMRDC não se aplica. É recomendado a utilização do modelo IDC. É um modelo que conterá apenas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Sendo que no desenvolvimento você vai construir os títulos das sessões conforme a sua necessidade de pesquisa, Conforme a necessidade do seu objeto de estudo. Então é um modelo mais flexível. Finalmente, aqui nos elementos textuais, eu trago um exemplo de conclusão, e aí você vai discorrer os parágrafos da sua conclusão, que são exatamente as considerações finais com base nos seus dados, nas suas análises, enfim, com base nas suas constatações. Como eu destaquei anteriormente, o artigo é um trabalho completo, que tem início, meio e fim. E a conclusão é exatamente o fim desse trabalho, que não necessariamente significa o fim daquilo que foi pesquisado. Como elementos pós-textuais, eu trago as referências, tá certo? Também existe uma norma somente para orientar a construção de referências. O glossário também é um elemento pós-textual, no caso aqui ele não é obrigatório, diferente das referências. É onde você vai apresentar conceitos para termos utilizados no trabalho, somente se for necessário. O apêndice, no caso aqui eu trago como exemplo o questionário da pesquisa, você pode trazer no seu trabalho como apêndice, exatamente porque são aqueles materiais utilizados na sua pesquisa que foram produzidos por você, pelo próprio pesquisador. Então, eles são apêndices do seu trabalho. E os anexos, por outro lado, são materiais que foram coletados no meio, que são materiais de conhecimento público, ou seja, não são produzidos pelo próprio pesquisador no processo de pesquisa. Então, aqui no caso, eu trouxe o projeto de jogos internos da escola pesquisada, apenas como um exemplo. Chegamos ao fim de mais um vídeo do meu canal. Nessa oportunidade eu tratei com vocês sobre o processo de construção do artigo científico. Vimos que o artigo científico é uma modalidade de trabalho acadêmico que ela tem como características a objetividade e a integralidade e como objetivo a divulgação de pesquisas científicas realizadas. Verificamos que os artigos podem ser de dois tipos, o artigo de revisão e o artigo original, e também que existem modelos para sua construção. Entre os modelos destacamos o IDC e o IRMRDC. Observamos que estruturalmente o artigo ele é constituído por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, os quais foram abordados nesse vídeo. Por fim, gostaria de agradecer por ter ficado até o final.
Esse é o primeiro de uma série de 6 vídeos sobre a construção de artigos científicos. Espero que o material possa ser útil a você, para que você possa receber as notificações do canal e nos ajudar a crescer. Eu peço que você se inscreva. Até o próximo vídeo. Desejo a todos bons estudos.